Olá, meu nome é Luísa Dal Rosso de Amaral, sou arquiteta e urbanista, sou mestranda em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Santa Maria. Este artigo é de minha autoria e também de Ana Elisa Souto, professora e doutora na Universidade Federal de Santa Maria. Possui o título que é Explorando a Arquitetura Moderna em Santa Maria, Rio Grande do Sul, o caso do edifício São Silvestre, de 1967, de Jaime Mazzucco. Este artigo para apresentação foi dividido em 3 tópicos, iniciando pela introdução, Jaime Mazzucco e sua colaboração para a cidade de Santa Maria, e o terceiro tópico é a respeito da conclusão. Então, a arquitetura moderna, ela inicia, no centro de Santa Maria, e Santa Maria está localizada na região central do Rio Grande do Sul. Esta arquitetura, ela possui, influências do movimento moderno de Le Corbusier, mas aqui no Rio Grande do Sul, ela apresenta características únicas, Ela cria elementos únicos, como brises, cobogós, varandas e grelhas nas fachadas. Ela também, é adaptada através da utilização de materiais locais e é adaptada ao contexto regional, aqui do Rio Grande do Sul. Porto Alegre é um exemplo distinto, da influência desta arquitetura. Então, a Universidade Federal de Santa Maria, de 1960, ela influencia, a construção deste centro moderno da cidade e a construção da Universidade Federal de Santa Maria, que foi projetado pelos arquitetos Oscar Valdetaro e Roberto Nadalucci, que eram formados na Escola Nacional de Belas Artes. Ela proporciona à cidade, então, um posicionamento dentro, do cenário nacional da arquitetura moderna. Ela traz, esta linguagem universal da arquitetura moderna à cidade de Santa Maria. O arquiteto Jaime Mazzucco é um dos arquitetos que ocupa um papel de destaque na organização dessa estrutura urbana. Ele possui um total de 53 obras arquitetônicas espalhadas ao longo da cidade de Santa Maria. Ele auxilia na construção desta organização da cidade de Santa Maria, criando tanto o projeto, de legislações como o Plano Diretor e o Código de Obras para a cidade de Santa Maria. Este artigo é um recorte de uma dissertação de mestrado, da minha dissertação de mestrado, no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e Paisagismo da UFSM, e esta pesquisa, então, o enfoque dela é catalogar e investigar, a importância do arquiteto Jaime Mazzucco para a cidade de Santa Maria e trazer à tona suas obras que até o momento encontram-se desconhecidas, da população santamariense. Então, Jaime Mazzucco, ele nasceu em 1937 na cidade de Orleans. Em 1953, o Jaime Mazzucco ingressa, ao curso de arquitetura da UFERGS. Ele garante o primeiro lugar no vestibular e é lá que ele conhece também sua esposa, Glair Mazzucco. Em 1968 a 1969, ele se torna membro fundador e vice-presidente da Sociedade de Engenharia e Arquitetura de Santa Maria. Já em 1969, o arquiteto Jaime Mazzucco, ele participa da elaboração do Código de Obras para a cidade de Santa Maria. E em 1968, ele faz parte do desenvolvimento para a construção do Palácio da Cultura. Em 1971, o arquiteto, ele participa, do projeto Rondon, e com a participação como estagiário deste projeto, ele ganha um certificado pela prestação de relevante serviço no desenvolvimento brasileiro e a integridade nacional. Já em 1978 a 1989, o arquiteto, ele ingressa como professor, na Universidade Federal de Santa Maria, e ele também faz parte da comissão que estuda a viabilidade, da criação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria. Já em 1980, o arquiteto, ele participa do primeiro encontro do IAB aqui no Rio Grande do Sul, que reunia, esses arquitetos para tratar a respeito de assuntos que auxiliassem, do desenvolvimento das cidades do Rio Grande do Sul. E um desses assuntos foi a criação do Plano Diretor, que foi incorporado à cidade de Santa Maria em 1980, e o arquiteto Jaime Mazzucco foi contratado, um dos arquitetos contratados para a elaboração deste Plano Diretor. Então, em 1964, Jaime conhece sua esposa, Glair Mazzucco. Os dois eram colegas na UFERGS. Eles casam-se, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e os dois, eles desenvolvem projetos de grande significado, para a cidade de Santa Maria no período de 1960 a 1970. Eles deixam um legado de obras modernas, espalhados pela cidade, com mais de 6 obras de tipologias de edifício comercial e residencial e 7 obras de casas modernas. Já em 1970, então, a Glair Mazzucco, ela
inicia sua dedicação à docência, né, e passa a ministrar aulas de perspectiva e sombra na Universidade Federal de Santa Maria, e os dois arquitetos param de fazer projetos juntos. Aqui ao lado vemos uma imagem, né, do arquiteto Jaime Mazzuco. Já, então, a partir do fim desta sociedade de Jaime Mazzuco e Glair Mazzuco, Jaime inicia uma sociedade com outro arquiteto, né, aqui em Santa Maria, que os dois em conjuntos eles trabalham para a renovação urbana e a inserção da arquitetura moderna na cidade. No período de 1970 a 1980, eles constroem um acervo significativo para a cidade de Santa Maria, né, incluindo mais de 24 obras de edifícios de tipologias comerciais e residenciais e mais de 15 obras de caráter moderno espalhadas pela cidade. Aqui a gente pode visualizar uma linha do tempo com essas obras que possuem grande destaque para a cidade de Santa Maria, como o Centro Cívico em 1967, né, o Itaimbé Palace Hotel em 1968 e o Santuário Medianeira em 1975. Então, o próximo tópico a ser analisado é as obras referenciais, e aqui a gente analisa, né, alguns dos precedentes que Jaime Mazzuco teve para a construção do edifício São Silvestre. A gente percebe a Unité d'Habitation de Le Corbusier, que é uma precursora dentro do movimento moderno, né, o edifício Santa Terezinha de Carlos Alberto de Holanda Mendonça, o edifício Armena de Ari Mazzini Canari, o edifício Redenção de Emil Bered. Todas essas edificações, né, aqui no Rio Grande do Sul, elas têm influência da escola carioca, iniciada no Rio de Janeiro entre 1930 a 1950. Esta arquitetura, né, ela visa adaptar-se aos condicionantes locais do estado do Rio Grande do Sul. Ela é fortemente, né, expressa através da utilização de materiais encontrados na região e incorpora elementos tradicionais, né, elementos tradicionais e únicos encontrados na arquitetura moderna gaúcha. Ela desenvolve esses elementos únicos. Um desses elementos é o uso de grelhas nas fachadas, né, que essas grelhas, elas, como a gente pode visualizar nessas três edificações aqui que estão em Porto Alegre, elas não têm apenas a característica de proteção solar, mas elas também tornam-se elementos plásticos às fachadas, né. Então, a primeira obra a ser analisada é a Unité d'Habitation, de 1952, do arquiteto Le Corbusier, que é reconhecido como precursor da arquitetura moderna. Ela está localizada, né, dentro de Marsella, na França. É uma obra emblemática dentro da arquitetura moderna. Ela prioriza, né, a funcionalidade dos espaços, uma estrutura independente, a fachada livre. As grelhas desta edificação, ela tornam-se, né, então, um marco dentro da arquitetura moderna internacional, como a gente pode visualizar aqui ao lado. Estas grelhas expandidas, né, que demarcam esta fachada, elas estão posicionadas, né, de acordo a contribuir, né, para a eficiência energética e o conforto dos apartamentos. Estão localizadas na fachada leste e oeste. E essa edificação, né, ela se destaca pela utilização dessas grelhas na fachada. A próxima edificação a ser analisada é o edifício Santa Terezinha, projetada pelo arquiteto Carlos Alberto de Holanda Mendonça. Está localizado em Porto Alegre. É uma das pioneiras, né, das principais obras modernas do Rio Grande do Sul. Estas grelhas, então, como a gente pode visualizar aqui na imagem ao lado, elas delimitam esta janela numa tentativa da criação de uma janela em fita de Le Corbusier, né? Esses elementos, eles possuem essa inspiração na arquitetura moderna internacional e são adaptados, né, conforme os materiais locais encontrados aqui no Rio Grande do Sul. Este projeto, então, ele possui essas grelhas em concreto armado e eles proporcionam essa transição entre o interior da edificação e o exterior. A próxima edificação a ser analisada, então, é o edifício Armênia, de 1955, do arquiteto Ari Mazzini Canari. Está localizado na cidade de Porto Alegre. Ele destaca-se, então, né, pela demarcação desses retângulos e pela sobriedade da fachada horizontal, como a gente pode perceber. Esses retângulos, né, que introduz estes elementos de cores, né, esses elementos coloridos que reforçam essa horizontalidade. A gente também percebe aqui uma tentativa, né, através desses elementos horizontais, dessa demarcação destas janelas, uma tentativa de se criar, né, estas janelas em fita, e essa característica ela reforça, né, esta conexão da arquitetura moderna do Rio Grande do Sul com estas influências internacionais. Esta grelha, então, horizontal, ela acrescenta um caráter não apenas
de proteção solar, mas também um caráter estético, né, um caráter plástico à edificação. Outra obra a ser analisada, então, é o edifício Redenção, de 1955. Ele é do arquiteto gaúcho Emil Bered, é um marco dentro da arquitetura moderna do Rio Grande do Sul. Aqui ao lado a gente pode perceber também este esquema, né, desta grelha expandida das fachadas, comparada às outras edificações, né, o edifício Redenção é o que mais se assemelha ao edifício São Silvestre, que é o edifício em análise deste artigo. Ambos os dois edifícios, eles possuem uma identidade única, a fachada, com estes elementos, né, que se entrelaçam e criam esta grelha. Estes retângulos vermelhos rebocados contrastam, né, com esses retângulos aqui, ó, que estão aqui atrás, né, e eles criam esta demarcação semelhante a um tabuleiro de xadrez. A principal diferença destas duas edificações, do edifício Redenção e do edifício São Silvestre, é que o edifício Redenção, né, está sob pilotismo, um dos 5 pontos da arquitetura moderna de Le Corbusier. Então agora a gente vai analisar o tópico, o edifício São Silvestre e a implantação do edifício. O edifício São Silvestre, que está localizado aqui neste mapa, né, com o número 1, ele está localizado na rua Alberto Pasqualini, dentro deste centro moderno, incorporado a este centro moderno da cidade de Santa Maria. Ele foi projetado em 14 de julho de 1967, dos arquitetos Jaime e Glair Mazuco. Ele está localizado em um terreno de 247,35 metros quadrados e possui uma área construída de 2.234,67 metros quadrados. Ele relaciona-se, né, muito bem com a verticalidade dessas edificações. Aqui no número 5 a gente pode perceber o edifício Taperinha, que é um edifício bem emblemático aqui para a arquitetura moderna da cidade de Santa Maria, né? E a gente percebe então como o edifício São Silvestre está dialogando com estes elementos plásticos das fachadas, né, com características modernas que constroem esse centro moderno da cidade de Santa Maria. Agora vamos analisar a planta baixa do pavimento subsolo. Então esta planta, ela é basicamente construída pelo setor apoio e serviço da edificação, né? Possui seus acessos por escadas e elevadores, possui uma circulação horizontal, né? Esta edificação, ela é organizada em 8 pavimentos, é dividida em 32 conjuntos de salas comerciais. Esta planta possui 231,60 metros quadrados. E a gente pode perceber que esta planta possui sim uma estrutura modular, né, que proporciona tanto a utilização da fachada livre como uma intenção, né, a intenção de uma criação de uma planta livre. A próxima planta a ser analisada, então, é a planta baixa do térreo, que possui 231,60 metros quadrados. Ela possui esse acesso independente à loja, né, ao setor comercial, e este acesso lateral que liga as circulações horizontais. Aqui a gente pode perceber que possui este apoio de serviço que ficava localizado às centrais telefônicas, que era uma forma, né, de comunicação da época. Ela possui, então, esta conexão, né, através dessa escada com o subsolo. A próxima planta que nós vamos analisar é a planta do primeiro andar ao 8º pavimento. A gente percebe que esta planta aqui, então, é a planta baixa tipo, né? Ela possui 196,83 metros quadrados. Aqui a gente pode perceber o jogo, né, das 32 salas comerciais, então, que estão disponíveis. A gente pode perceber que a planta, ela possui, né, este espelhamento, ela foi espelhada, né, dos dois lados, e aqui a gente percebe visualmente, né, estas modulações que a planta possui, né. As janelas desta planta baixa estão voltadas para a fachada norte e sul. A próxima planta baixa a ser analisada, então, é a planta baixa do 9º pavimento. Ela possui 196,83 metros quadrados. Ela possui uma configuração distinta das demais edificações, das demais plantas do edifício, pois ela possui, né, esta edificação de setor privado que apoia o apartamento, né, do zelador, que garante, né, estes serviços de manutenção ao resto da edificação. A gente percebe também, a única diferença, né, é que aqui está localizado o apartamento zelador e o resto da planta baixa está bem semelhante que nem a do tipo, né, esta é a única diferença. E as janelas desta planta baixa estão voltadas, né, para as fachadas sul. Agora vamos analisar a grelha da fachada norte. Então a gente percebe aqui, através desse esquema lateral, que esta grelha, ela é criada em elementos, né, em concreto armado.
a gente percebe esta criação, né, desta delimitação destas janelas, esta intenção, né, de uma janela em fita. A gente percebe também o quanto estas grelhas, elas delimitam estas aberturas e que estas janelas, elas são separadas por estas lajes de entrepisos, né. A gente percebe, então, o quanto estas grelhas, elas comunicam, né, essa necessidade de se adaptar aos componentes, aos materiais locais encontrados na época. A gente percebe a influência, né, da escola carioca através destas grelhas na fachada e também da utilização do cobogó, que garante esse conforto térmico, né, ao pavimento subsolo e ao pavimento térreo. E agora, o último tópico a ser apresentado é a respeito da conclusão. Então, a gente percebe que o edifício São Silvestre, de 1967, ele está inserido dentro do centro histórico da cidade de Santa Maria, que esta edificação, ela possui, né, uma grande importância dentro da malha urbana da cidade, e ela acompanha tanto as técnicas construtivas quanto o uso de materiais, né, disponíveis da época. A edificação possui, né, um conforto térmico e lumínico, uma intenção de se criar este conforto térmico e lumínico, tanto a utilização de materiais como concreto armado, como as grelhas nas fachadas, como os elementos de cobogós, e como essa conexão forte, né, da arquitetura carioca adaptada regionalmente ao Rio Grande do Sul, né. Ela cria este paralelo com outros arquitetos, com esses outros precedentes destas obras, né, que a gente pôde perceber elementos que se comunicam com a obra do edifício São Silvestre e as outras obras precedentes, né, e a gente percebe que esta edificação, ela possui características da arquitetura moderna, mas claro, ajustada aos condicionantes geográficos, morfológicos e locais, né. A gente percebe como essa arquitetura, ela é moldada pela disponibilidade de materiais encontrados na região. E aqui está todo o referencial que auxiliou na construção deste trabalho, né, no embasamento para a construção deste trabalho. Muito obrigado.